Obrigado, Mick, mais uma vez aí pela gentileza do convite, né, ao Saúde Digital UFSC, que gentilmente nos chamou aí para um conjunto de duas palestras acerca do tema dos acidentes de trabalho, como que a atenção primária, enfim, a rede, a ponta, pode lidar com esse evento, esse agravo em saúde, que é de extrema importância e faz parte da realidade epidemiológica brasileira, né? Então, na semana passada, dia 11 de setembro de 2025, nós tivemos uma primeira palestra com o Roberto Ruiz, que é médico do trabalho, doutor em saúde coletiva, né, foi aluno nosso aqui do programa de pós-graduação em saúde coletiva, que veio falar um pouco sobre os riscos relacionados ao trabalho, introduziu essa fala com as pessoas que estavam ali assistindo ao vivo naquele momento, né? E já comentou um pouco de qual é o direcionamento do ponto de vista da assistência à saúde que pode ser concedido para as vítimas de acidente de trabalho, né? Então, eu recomendo àqueles que tiverem a oportunidade de assistir lá no canal do Saúde Digital UFSC no YouTube, a palestra do Roberto, foi dia 11 de setembro de 2025, semana passada, né? No caso de hoje, vai poder pegar depois, então, junto com a minha fala de hoje, um conjunto de falas que tratam do tema do acidente de trabalho, desde a sua origem, né, como é que o serviço de saúde pode lidar com ele, até a necessidade do serviço de saúde produzir indicadores, produzir dados de notificação que vão valorar depois e auxiliar muito o trabalho das vigilâncias em saúde do trabalhador, tá? Então, é uma satisfação muito grande estar com vocês nessa tarde de quinta-feira. Agradeço a todos que estão ao vivo acompanhando a gente ali pelo canal do YouTube. Vou começar um pouquinho a minha fala, primeiro me apresentando um pouco, né? Eu sou doutor em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, sou professor do Departamento de Saúde Pública aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, também dos dois programas de pós-graduação em saúde que nós temos aqui, né? Programa de pós-graduação em saúde coletiva, mestrado e doutorado, e o mestrado profissional em saúde mental e atenção psicossocial, que é um programa de pós-graduação stricto sensu no nível de mestrado profissional. Eu trabalho tanto nas disciplinas de graduação quanto na pós-graduação com epidemiologia dos agravos em saúde do trabalhador, né? Tenho tentado produzir estudos relacionados à distribuição dos agravos em diferentes setores produtivos, tanto no estado de Santa Catarina, quanto com alguns recortes de nível nacional. A gente usa muitos dados secundários, então a gente busca as nossas informações nos sistemas de informação do SUS, né? Então, nada mais importante do que a gente ter os sistemas de informação com boa consolidação de dados, com boa completude, para a gente poder tecer as nossas análises e devolver indicadores robustos para o serviço de saúde poderem tomar suas decisões estratégicas, né? Esse é o nosso papel aqui na universidade. E também tenho, na medida do possível, desenvolvido alguns estudos qualitativos, também na temática da saúde do trabalhador, aí sim para a gente tentar compreender um pouco mais, de maneira um pouco mais aprofundada e subjetiva, né, os atravessamentos que os acidentes de trabalho, que a doença relacionada ao trabalho pode ter na vida dos trabalhadores. Então, esse é a minha inserção acadêmica aqui na nossa universidade, tá? Bem, nessa web palestra de hoje, eu delineei quatro objetivos principais para a gente poder resolver, né, encaminhar. O primeiro deles é discutir os problemas relacionados à notificação dos acidentes de trabalho. Então, notificação de acidente de trabalho é um evento que é previsto no serviço de saúde, previsto na legislação brasileira, nas portarias e outros instrumentos normativos do SUS, mas ele não acontece com, né, com o objetivo que a gente sempre pensou que acontecesse, né? Ele enfrenta aí diversas barreiras. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Apresentar informações epidemiológicas sobre os acidentes de trabalho no Brasil e no estado de Santa Catarina. Então, falar um pouquinho qual é o perfil epidemiológico que os acidentes de trabalho têm no nosso cenário nacional e quais são os impactos que, eventualmente, eles causam. Reforçar a importância da notificação dos acidentes de trabalho para a vigilância em saúde do trabalhador. Então, é discutir um pouco a capacidade que o exercício da notificação e o papel notificatório tem na produção de dados que depois vão voltar para os serviços de saúde, né, como ferramenta diagnóstica, né,
e ferramenta que pode ser utilizada para o planejamento em saúde nos municípios. E, como último objetivo, apresentar um pouquinho de algumas boas práticas para a notificação, que, na verdade, são estratégias que a gente vê acontecendo aqui na vigilância em saúde do trabalhador da cidade de Florianópolis, e que talvez possam ser exemplos a serem perseguidos por outras vigilâncias nos diversos municípios brasileiros, tá? Então, é esse o nosso objetivo com essa web de hoje. Então, vamos lá, então. Então, pensando sobre acidente de trabalho, né? Quando a gente fala de acidente de trabalho, todo mundo tem uma representação já relativamente boa do que é um acidente de trabalho, tá? Eventualmente, até se perguntar para uma criança o que é acidente de trabalho, ela vai saber, né, designar o conceito ali com uma certa, enfim, um certo grau de certeza ali, né, muito próximo daquilo que a gente pensa, né? Mas o que é o acidente de trabalho? E aí, esse conceito que eu estou trazendo aqui nesse slide, ele é um conceito que está disponível lá na página do Sinan, tá? E por que eu peguei esse conceito? Porque ele consegue abranger tanto o conceito que está disponível na legislação brasileira, a legislação previdenciária brasileira traz no bojo da Lei 8.213 de 1991, ela traz o conceito de acidente de trabalho, e aí o Sinan conseguiu melhorar esse conceito. Então, eu acho que o conceito do Sinan está muito bem feito, tá? E aí, acidente de trabalho é todo caso de acidente. Aí, quando eu começo grifando ali, deixando em negrita a palavra todo caso, né, para designar que os eventos simples também podem ser casos de acidente de trabalho. Então, não é necessário que ocorra uma fratura ou um traumatismo, né, ou que ocorra, enfim, perda de segmento corporal, para que se caracteriza como acidente de trabalho, né? O simples fato, por exemplo, vamos pensar no serviço de saúde, né? Um profissional de saúde que se pica com uma agulha, sofreu durante o trabalho, ele sofreu um acidente de trabalho, tá? Então, todo caso de acidente de trabalho por causas não naturais, compreendidas por acidentes e violências, aí tem os capítulos da CID, né? Que designam isso, que ocorrem no ambiente de trabalho ou durante o exercício do trabalho, quando o trabalhador está realizando atividades relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador, ou representando os interesses do empregador. Então, isso a gente chama de acidente típico, né? Ou no percurso entre a residência e o trabalho, que aí é chamado de acidente de trajeto. Então, sim, a lei prevê a ocorrência dos acidentes de trajeto. Então, qualquer trabalhador que está em deslocamento da sua casa para o trabalho, ou do trabalho para casa, e sofre um acidente, esse acidente ele é caracterizado como acidente de trajeto. Claro que a jurisprudência tem um entendimento um pouco mais preciso do que é acidente de trajeto, né? Mas, em linhas gerais, é esse que envolve o deslocamento do trabalhador. E aí, quando esse acidente provoca lesão corporal ou perturbação funcional, que pode causar a perda ou a redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho, ou a morte do trabalhador, né? Se causa a morte, é acidente fatal, tá? Então, essa é a designação muito precisa, que está lá no site do Sinan, sobre o que é um acidente de trabalho. Então, é desse tipo de agravo que a gente está falando, tá? Desse tipo de evento que a gente está falando agora, tá? E aí, o que a gente pode pensar, né? Como é que eu, trabalhador da saúde, notifico um acidente de trabalho no INSS? E aí aqui cabe uma diferenciação, tá? Primeiro, né, todo e qualquer acidente de trabalho pode e deveria, coloquei até uma caretinha ali, porque a gente sabe que não acontece na prática, né, mas todo acidente de trabalho pode e deve ser notificado no INSS, né? Então, se você atende na sua rede, no seu dispositivo da rede aí, um usuário que sofreu um acidente de trabalho, e esse usuário, ele trabalha no regime de carteira assinada, a famosa CLT, esse acidente tem que ser notificado no INSS, tá? E como é que eu notifico o acidente no INSS? Eu notifico abrindo uma CAT. CAT é a comunicação de acidente de trabalho, tá? Ela serve, embora ela tenha esse nome, comunicação de acidente de trabalho, ela serve tanto para a notificação do próprio acidente, quanto para a notificação da doença relacionada ao trabalho. Hoje, o nosso tema aqui é acidente de trabalho. Mas se você recebesse na sua unidade, no teu ambiente de trabalho, onde você trabalha aí,
um usuário que tem uma doença, por exemplo, e que no teu diagnóstico, enfim, na forma como você faz a tua anamnese, você identifica que existe uma forte relação dessa causa, dessa doença com o trabalho desse usuário, você também pode, e esse usuário for um usuário que é beneficiário, enfim, do INSS, né? Você pode notificar e deve notificar essa doença lá no INSS, tá? Como é que você pode fazer isso? Hoje em dia existe uma página do governo federal que é chamada de CAT Online, que eu deixei o link aqui no slide, então depois vocês podem rever esse link com mais calma, mas se vocês digitarem nos buscadores de vocês aí, CAT Online, vai remeter a essa página eletrônica que eu estou falando. Aí você pode preencher a CAT pela página eletrônica, imprimi-la, né, e carimbar ali como profissional de saúde. Se você for médico, você pode carimbar como profissional de saúde a notificação da doença, e está feito o papel notificatório, né, o trabalhador tem ali a possibilidade de escolher e ter toda o resguardo necessário, o respaldo, melhor dizendo, necessário para acionar a solicitação do seu benefício, tá? Então, isso é importante a gente pensar, né? Se for um trabalhador formal, o instrumento notificatório é a comunicação de acidente de trabalho. Tá legal, Fabrício. E se não for um trabalhador formal? Né? Como é que eu faço? Se eu estou lá na minha unidade de saúde, recebo um trabalhador que não tem registro em carteira, sofreu um acidente que envolve lá, né, uma determinada característica do acidente, é possível notificar também? Resposta está aí, sim, é possível notificar. Aonde você notifica? Você notifica no SINAM, né? Sistema de Informação de Agravos de Notificação, né? Lá no SINAM, existem 3 possibilidades de notificação do acidente de trabalho. A primeira, e talvez a mais usual, mais conhecida, seja o acidente de trabalho grave, tá? Que é o acidente que envolve morte, mutilações de diversas, aí mutilações aqui a gente compreende desde cortes, né, perda de segmento corporal, esmagamento, fraturas, né? Isso tudo está dentro de mutilações aqui aos olhos do SINAM. Traumatismo crânioencefálico, queimaduras que necessitam de internação ou acidentes que ocorrem com menores de 18 anos. Independente da gravidade da lesão, se ocorreu com menor de 18 anos, né, crianças e adolescentes, ele tem que ser notificado como acidente de trabalho grave, tá? Esse é o formato mais usual, até porque tem lá um agravo chamado acidente de trabalho grave. Mas outros tipos de acidente de trabalho também podem ser notificados no SINAM, como, por exemplo, o acidente de trabalho que envolve exposição a material biológico, né? Talvez o tipo de acidente mais comum nas profissões da saúde, né? Quando a gente olha para os dados dos acidentes de trabalho com exposição a material biológico, a gente percebe que 95%, 96% dos trabalhadores acometidos são trabalhadores da saúde, né? Então, isso demonstra 2 coisas, né? Primeiro, a tipificação desse acidente de trabalho, que é muito fortemente predominante nos trabalhadores da saúde, e segundo, o fato de que o serviço de saúde está fazendo um bom papel, né? O acidente de trabalho com exposição a material biológico, lá no SINAM, ele é um dos agravos previstos de notificação que tem a maior completude, é muito bem preenchido, né? Então, isso deveria ser um exemplo a ser seguido para as outras notificações, né? Notificações de outra natureza. E o terceiro tipo de acidente de trabalho que é possível notificar no SINAM é o acidente de trabalho com intoxicação exógena. Então, aqueles acidentes que envolvem a exposição a substâncias, né? Substâncias químicas, agrotóxicos e outros tipos de substâncias que são tóxicas para o organismo humano. Então, algumas dessas intoxicações são de ordem ocupacional, né? Por exemplo, um trabalhador rural aplicando um agrotóxico e acaba ali no manuseio sofrendo, né, uma exposição muito alta, se intoxicando com aquela substância e sendo atendido no serviço de saúde, tá? Então, quando um trabalhador dá entrada a qualquer serviço de saúde com essas características, o profissional de saúde deve notificar esse tipo de agravo no sistema de informação, tá? Lá no SINAM, tá bom? Então, é possível fazer. Quando se trata de um trabalhador, por exemplo, que é beneficiário do INSS, essa notificação pode ser dupla. Ela pode ser tanto via comunicação de acidente de trabalho, que é um documento para fins exclusivamente previdenciários,
e depois ela pode ser feita no SINAM também, tá? A gente tem que sempre lembrar, pessoal, é muito importante lembrar disso, né? A notificação, ela é um processo de educação permanente, né? Ela não pode ser encarada como um processo de perseguição ou um processo de, enfim, né, de caça às bruxas ali, né? Ela é um processo de educação permanente, ou seja, se você, profissional de saúde, notifica, cria essa demanda para o teu serviço de vigilância aí do município, você está contribuindo com o aprendizado do serviço de vigilância e, ao mesmo tempo, permitindo que o serviço de vigilância amadureça os seus processos e faça a devida devolutiva para a ponta, né? Então, essa interlocução entre a vigilância e a ponta se dá fortemente mediada pela notificação. Então, compreender a notificação como um processo de educação permanente, tá bom? Vamos em frente aqui, ó. Bem, saindo um pouco dessa discussão das possibilidades de notificação, vamos falar um pouquinho da epidemiologia dos acidentes de trabalho. Então, por que é importante pensar na notificação dos acidentes de trabalho? Porque acidente de trabalho é um evento em saúde que, no Brasil, ele não é brincadeira, né? Ele não é um evento raro de acontecer, né? Ele é um evento, é um dos eventos em saúde com a maior prevalência, né? Se a gente fosse pensar, fazer uma analogia entre os agravos em saúde que são de interesse da atenção primária, por exemplo, né, ou que tem lá metas, indicadores a serem respondidos, né? Vamos pegar, por exemplo, hipertensão e diabetes, que são dois problemas de saúde com uma prevalência elevada na população brasileira e que tem metas a serem perseguidas na atenção primária, né? Os acidentes de trabalho, eles têm prevalências que são muito parecidas com as prevalências, ou até maiores, dependendo da região do país, até maiores que as prevalências de hipertensão e diabetes. Então, deveria ser um problema de saúde a ser perseguido também, com metas claras de redução, né, com financiamento para a sua mitigação, mas não é isso que acontece, tá? Então, o Brasil, por exemplo, no mundo, ocupa o 3º lugar entre os 50 países com mais mortes causadas por acidentes em números absolutos, tá? O Brasil só perde para a China e para os Estados Unidos, tá? Que são os 2 países que mais acidentam no mundo. Então, não é um pódio que a gente deveria ficar orgulhoso de participar, né? Mas é o que acontece no nosso país. Isso significa dizer que a cada 3 horas no Brasil, uma pessoa morre vítima de acidente de trabalho, tá? Então, é um problema muito sério, que não conseguiu ser esgotado e contornado somente com as políticas tradicionais de segurança do trabalho. Elas cumprem um papel significativo e que bom que elas existem, mas elas não deram conta, historicamente nunca deram conta, de contornar todo o problema relacionado à acidentalidade do trabalho, tá? Então, não é uma questão relacionada somente à falta do uso do EPI, por exemplo, né? Ou aos critérios de segurança que eventualmente não foram seguidos, né? Não é um problema relacionado à culpa do trabalhador, né? Isso é uma outra coisa importante que a gente precisa desmistificar, essa questão da culpabilização do trabalhador pela ocorrência do acidente de trabalho, né? O acidente de trabalho, ele tem um percurso, né? No momento, depois que ele ocorre, pouquíssimas coisas podem ser feitas, a não ser prestar assistência àquele trabalhador que sofreu o acidente, eventualmente a sua família, no caso de um acidente fatal, né? E tentar compreender as causas que levaram ao acidente. E aí, nessa busca das causas, tem até um colega professor da Faculdade de Saúde Pública, que é o Rodolfo Vilela, que fala, a gente tem que tentar compreender a causa das causas, né? Ou as causas das causas, não só olhar os aspectos imediatos relacionados ao acidente, mas todo o percurso que levou até ele. E aí a gente vai perceber, fazendo essa análise do acidente de trabalho e compreendendo seu histórico, a gente vai perceber que o trabalhador, às vezes, não tinha outra forma de conduzir o seu trabalho, senão aquela que o levou à ocorrência do acidente, tá? Então, os acidentes têm como pano de fundo, fundamentalmente, questões organizacionais, questões relacionadas à natureza da atividade de trabalho, questões relacionadas à forma de organização dos trabalhadores. Então, elas pesam muito mais do que uma eventual imprudência ou imperícia dos trabalhadores em conduzir o processo, tá bom? E aí nós temos também diferentes indicadores que mostram a magnitude do problema da acidentalidade relacionada ao trabalho no Brasil, tá?
Então, na Pesquisa Nacional de Saúde, lá em 2013, ela revelou um dado que chamou a atenção da comunidade que pesquisa saúde do trabalhador no Brasil, né? Que é o fato de que 4,9 milhões de pessoas entrevistadas na PNS de 2013 revelaram ter sofrido pelo menos um acidente de trabalho no Brasil. Isso era 3,4% da população brasileira com 18 anos ou mais de idade. Então é muita gente, né? E era mais do que as bases de dados que nós tínhamos e que são usualmente utilizadas para nossa informação, que são a base do INSS e a base do SINAM. Era quase 10 vezes mais do que a base do SINAM, só para vocês terem uma ideia, né? Em 2019, outras 2 milhões de trabalhadores também referiram ter sofrido acidente de trabalho. Então, o que mostra isso? Mostra que a gente tem um descolamento muito grande entre as bases de dados, tá? Então, por exemplo, se eu pegar só os dados da PNS e os dados da Previdência, para aqueles mesmos momentos históricos, eu vou ver que tem uma razão ali, ó, no total de acidente de trabalho. Então, na PNS aqui 2013 foi de quase 5 milhões, 4,9 milhões, pessoas autorreferiram que sofreram um acidente de trabalho, e ao mesmo tempo, no INSS, no mesmo período foi notificado somente 700, somente não, né? Somente não é a palavra, mas ao mesmo tempo foi notificado no INSS 717.911 casos de acidente de trabalho. Isso dá uma razão de quase 7-1, ou seja, para cada caso, para cada 7 casos que foram autorreferidos na PNS, somente um chegou no INSS. Então, isso mostra o descolamento que existe na notificação, né? Ou seja, o que está por trás disso, provavelmente? Uma alta subnotificação de casos, né? E aí a gente chama atenção para o fato de que isso não é algo aleatório, né? Isso é uma cultura, né? No mundo ocidental, de certa forma, existe uma cultura de preservação do acidente de trabalho, né? Preservação da não notificação. Então, é como se o fato de se machucar no trabalho fosse algo naturalizado, né? É natural alguém quebrar o dedo quando vai operar uma prensa hidráulica, é natural um eletricista tomar choque, né, e entrar em convulsão. Naturalizar o acidente de trabalho é um comportamento que a gente observa no Brasil, e isso interfere nos números de notificação de acidente de trabalho, tá? Percebam que essa razão ela é muito próxima entre homens e mulheres, então não é uma questão de gênero, né? Não tem necessariamente uma questão de gênero de notifica menos mulher propositalmente em relação a homem, né? Não, os números são muito próximos. A notificação ela atravessa todos os recortes, tá bom? Por outro lado, mesmo com essa robusta subnotificação, a gente consegue observar que ao longo dos anos, e aqui tem um recorte de cerca de 14 anos, né? Ao longo dos anos, o serviço de saúde vem tentando, né, construir uma dinâmica notificatória e um protocolo notificatório, e isso vem surtindo efeitos, né? Então, ao longo dos anos, as notificações de acidente de trabalho grave no Brasil, elas vêm subindo. E aí, o que está por trás dessa subida na curva, nessa tendência de aumento que a gente observa aqui no gráfico, né? O que está por trás são duas coisas. Uma é o fato de que a acidentalidade no país sempre foi muito alta, então não é algo que se descobriu agora, ela sempre foi muito alta. O que está se fazendo agora é se revelar a informação, né? Está se jogando luz sobre esse evento de saúde, se revelando a informação. E uma outra característica importante é que as vigilâncias estão fazendo um trabalho muito bem feito, elas estão, na medida do possível, buscando formas de aprimorar e qualificar o processo notificatório, tá? Então, muitas dessas notificações se devem à qualidade das vigilâncias, né, e ao trabalho que vem sendo feito pelas vigilâncias nesse sentido. Ao mesmo tempo, a gente observa que a taxa de acidente de trabalho no país, também ao longo do mesmo período, aqui cerca de 14 anos, né, elas sofrem oscilações muito grandes. Então, veja, a tendência que a gente mostrou no gráfico anterior, que é uma tendência de aumento, ela nem sempre foi de aumento, né? Ela é muito, quase que caótica, né? Um comportamento muito contexto dependente. Então, isso mostra também que as vigilâncias, embora estejam tentando fazer um trabalho bem feito, elas sempre são fortemente influenciadas
por projetos políticos locais, né? Então, se determinada prefeitura, por exemplo, resolve lá na Secretaria de Saúde acabar com a VISAT, que é a Vigilância de Saúde do Trabalhador, isso impacta brutalmente a quantidade de notificações que aquele município tem capacidade de oferecer. Por quê? Porque desmobiliza toda a equipe da VISAT que sabia fazer aquilo, né? E nem sempre essa competência, ela nem sempre fica no serviço, né? Às vezes a competência, ela é dos indivíduos que foram nucleados naquele local, carregaram essa competência. Quando esses indivíduos foram desmobilizados, eles levaram consigo as suas competências. Então, esse comportamento desse gráfico que a gente está vendo aqui é um pouco disso, resume um pouco, né, a dificuldade que nós temos de perenizar ações de notificação no serviço de saúde e que essas ações se tornem constantes, né? Que se torne realmente um processo, um forte processo de trabalho, né? Incorporado pelas equipes, incorporado pelas secretarias, e não apenas projetos momentâneos de governos, tá bom? Esse gráfico aqui, ele mostra um pouco dessa evolução da acidentalidade no Brasil entre 2007 e 2021. Então, quanto mais escuro aqui a cor do gráfico, né, maior é a densidade de casos de acidente de trabalho notificados do CINAMA. Então, esse é o gráfico de 2007, esse é o gráfico esse é o gráfico que mostra a evolução de 2007 a 2021. Então, alguns municípios têm uma capacidade notificatória, alguns estados mostraram uma incidência elevada de acidente de trabalho grave, que pode estar associado também com o fato de que eles têm uma competência notificatória bastante elevada. Tá? Neste outro gráfico aqui, a gente mostra um pouco dessa evolução temporal do acidente de trabalho grave, das taxas de notificação de acidente de trabalho grave por região do país, né? Aliás, melhor dizendo, por regiões do estado de Santa Catarina. Então, aqui falando de Santa Catarina especificamente, a gente tem essas curvas que mostram que existe um aumento que foi provocado relativamente no mesmo período. Então, a partir de 2016, 2017, começa a acontecer um aumento das notificações em algumas regiões do estado de Santa Catarina, e isso revela, então, também um papel importante das vigilâncias, tá? Passando para o próximo aqui. Ó. Por outro lado, vejam, esse gráfico ele é muito provocador, e aí aqueles que são de fora de Santa Catarina, eu recomendo fortemente que tentem buscar essa informação ou construir esse indicador nos seus estados também. Então, se ao mesmo tempo que o slide anterior mostrava que a gente tinha um comportamento de aumento de notificações, né, de acidente de trabalho grave, em várias regiões do estado de Santa Catarina, esse gráfico mostra o quê? Esses pontinhos em vermelho aqui, ó, tá? Que eu não vou contá-los agora, mas eles aí somam cerca de 20, entre 20 e 30 pontos aqui. Cada pontinho desse aqui é um município do estado, tá certo? E esses pontinhos aqui indicam municípios do estado de Santa Catarina que são chamados municípios silenciosos. Ou seja, em 14 anos de série histórica, 2007 a 21, eles não notificaram nenhum caso de acidente de trabalho grave. Tá? Considerando a dinâmica desse evento de saúde e considerando as tendências de aumento que a gente vem observando no estado de Santa Catarina, é pouco provável que não tenha acontecido nenhum caso nesses municípios, nesse período temporal aí, né? Provavelmente o que aconteceu foi uma subnotificação, né? Talvez o município não tivesse formas de notificar naquele momento, ou não tivesse equipe que pudesse realizar essa notificação, ou eventualmente alguma questão alguma barreira, né, organizacional, estrutural, impactou na realização dessa notificação. O fato é que isso é muito ruim, né, porque municípios que são silenciosos durante muito tempo, né, revelam uma incapacidade do serviço de saúde de produzir indicadores que são indicadores importantes para compreender dinâmicas de adoecimento, que não necessariamente são as dinâmicas que a gente considera como dinâmicas ou processos de adoecimento que são chaves ali para o serviço de saúde por conta de que estão envolvidos com algum tipo de repasse de recurso, etc. Tá? É muito problemático a gente ter municípios que são municípios silenciosos, tá bom? Considerando que
Até porque, vamos pensar bem, né? O entorno desses municípios, as outras cidades, sempre notificaram agravos, tá? Até considerando as dinâmicas de trabalho que nós temos hoje em dia, no mundo como um todo, né? O fato de que a força de trabalho, ela não necessariamente trabalha exclusivamente no município que ela reside. Então, eu não posso pensar que nesse ponto aqui, por exemplo, essa força de trabalho que reside nesse município, todo mundo trabalhe somente neste município, né? É bastante provável que essa força de trabalho tenha um comportamento pendular, ou seja, sai de manhã para trabalhar e volta, né? Então, isso reforça ainda mais o fato de que existe uma probabilidade muito elevada de ter sido casos de subnotificação, não de não ocorrência de acidente, tá? Vamos em frente aqui. E aí, o que acontece, né? Isso afeta todos nós, né? Afeta trabalhadores que são seletistas, afeta servidores públicos, afeta trabalhadores informais, porque todos nós somos trabalhadores. Então, quando a gente tem uma invisibilidade do processo de produção de informação daquele agravo, quer dizer, se eu torno as leis de trabalho invisível, eu escamoteio a sua ocorrência, né? É como se eu dissesse para a sociedade, olha, não tem que se preocupar com isso, porque não tem acidente de trabalho onde eu moro, né? Na minha região não tem acidente de trabalho. Isso não é verdade. Então, quando eu negligencio a ocorrência desse evento de saúde, eu provoco um problema de identificação do agravo no meu território, né, ou na minha região municipal ali, né? Então, isso nos atravessa de diferentes formas, tá? Para o serviço de saúde, especificamente, também tem um aspecto muito negativo, né? Porque todas as pessoas que, de alguma forma, sofrem acidente de trabalho e precisam de atenção, vão procurar os dispositivos da rede. Então, ou eles vão parar nas UPAs, ou nas portas das emergências, ou nas unidades básicas de saúde. Então, o profissional de saúde, o trabalhador da saúde, acaba tendo que, né, assimilar essa demanda, mesmo ela não sendo uma demanda que vai chegar, né, para as vigilâncias como sendo um agravo de saúde de importância a ser, né, tratado naquele território. Tá? Então, alguns avanços e alguns desafios em relação a essa questão da notificação do acidente de trabalho. Então, para quem ainda não conhece, né, nós temos no Brasil uma política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora, ela é de 2012, né? Ela contribuiu muito para o fortalecimento da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Trabalhadores, que é a RENAST, por meio das ações direcionadas à vigilância em saúde do trabalhador, a VISAT, além de financiar e ampliar a rede com novos centros de referência em saúde do trabalhador, os CERESTs. Então, fica mais aqui, né, uma informação importante. Você, profissional de saúde que está ouvindo a gente nessa web nessa hora, procure conhecer na sua macro-região se tem um CEREST, tá? Onde é que ele fica, quem é a equipe, que tipo de ação o CEREST da sua macro-região está fazendo. Se ele ficar no seu município, procura conhecer quem é a equipe, né? Porque o CEREST tem esse papel, né, de referência técnica, ele é o suporte técnico, ele trabalha muito através do matriciamento. Né? Então, todo o repertório técnico para auxiliar o pessoal que está na ponta, na atenção primária, nas vigilâncias, né, ele existe no CEREST. Então, procura se apropriar desse dispositivo da rede, que ele é muito importante. Né? Então, por mais que nós tenhamos tido todo esse processo de qualificação da atenção à saúde do trabalhador no Brasil, entretanto, nós ainda temos o quê? Uma rede com fragilizada organização do processo de trabalho, principalmente dos processos de trabalho relacionados à saúde do trabalhador. Né? Então, os agravos em saúde do trabalhador, eles são muito frágeis na atenção primária, eles não conseguem fazer frente, né, às outras demandas. Né? Nós também temos uma insuficiência de trabalhadores para desenvolver ações de saúde do trabalhador e da trabalhadora, uma incapacidade crônica da força de trabalho em saúde, estabelecer a relação trabalho, contexto social, processo de saúde e doença. Então, os trabalhadores ainda são invisíveis para as equipes, né? Eles chegam na rede e acessam a rede todos os dias com agravos, com problemas de saúde que têm origem no mundo do trabalho, mas eles não são acolhidos como trabalhadores, eles são acolhidos como usuários. Aí eles entram naquela esteira, né, de produção de cuidado,
que a gente tem no SUS, né? Então, não é um cuidado que leve em consideração o fato de que essa pessoa tem como fonte de origem do seu agravo o trabalho que ela executa, tá? Ao mesmo tempo, quando os trabalhadores da saúde, né, quando a rede consegue captar que esse problema de saúde vem do trabalho que a pessoa executa, ela também não tem muito poder de intervenção. Isso se dá por algumas questões, né? Por conta da rotatividade da força de trabalho, pelo fato de que as dinâmicas de gestão muitas vezes trabalham bloqueando ou trazendo barreiras para a contratação de serviços, né? Gestão com característica privatista, que está fortemente vocacionada à produção de indicadores de cuidado e não à produção de políticas públicas ou de estratégias de cuidado, ou de linhas de cuidado, ou de itinerários terapêuticos, né, que possam ser incorporados pela rede e iniciar um processo perene de manutenção da saúde do trabalhador na atenção primária, principalmente, mas também nos outros dispositivos, né? E o fato de que a educação permanente, a formação permanente dos trabalhadores durante o trabalho também é muito frágil em relação aos conteúdos relacionados à saúde do trabalhador, né? A gente vê muitas intervenções de educação permanente falando de saúde do trabalhador e elas têm um caráter formativo prescritivo, né? Aquela formação que ensina o trabalhador da saúde o que ele precisa fazer, mais no sentido de cobrar que ele faça, não de criar mecanismos e formatos para que ele possa fazer, né? Então, é necessária uma política de Estado para a formação e educação permanente da força de trabalho e saúde, mas que leve em consideração que os processos de trabalho têm que ser estruturados, né, de maneira a incorporar o trabalho como dimensão da vida humana, né, e que pode provocar processo de adoecimento, e também de forma a incorporar a notificação dos acidentes de trabalho como uma atividade fim, né? Ou seja, a notificação tem que fazer parte do processo de cuidado desse trabalhador. Ela não pode ser uma atividade meio, ela não pode ser colocada como um empecilho, né? Como algo a mais a ser produzido, um calhamaço de papel que o trabalhador da saúde vai ter que preencher, porque ele tem que dar conta disso. Não. A notificação tem que estar incorporada no processo de cuidado. Notificar também é cuidar, né? Porque você está olhando uma perspectiva ampliada do problema e não só para a perspectiva, né, relacionada ali à condição de saúde daquele usuário, tá? Vamos em frente aqui, ó. E aí, então, a gente entra um pouquinho falando sobre qual é o papel da vigilância de saúde do trabalhador nesse meio, né? E como que a gente poderia pensar formas da saúde do trabalhador incorporar isso e ajudar a ponta, ajudar a atenção primária nesse processo, tá? Então, a vigilância ela precisa identificar, avaliar e controlar riscos, né? Esse é o papel dela fundamentalmente. Então, para isso, nós temos nas equipes de vigilância epidemiológica, as equipes de vigilância de ambientes e processos de trabalho, que funcionam como uma espécie muito, né, peças de um quebra-cabeça que se interligam, né? Então, essa equipe, as equipes de vigilância, de uma forma geral, a partir das informações do SINAM, emitem notas técnicas para apoio à rede, promovem ações assertivas de matriciamento, alguns municípios têm ambulatórios dedicados à saúde do trabalhador, né, fazem mapeamento de riscos e até propõem inspeções conjuntas nos ambientes de trabalho para minimizar ou eliminar os riscos do local e até para conhecer a dinâmica do trabalho, né? Propõe também a avaliação dos ambientes, proposição de normas e recomendações vigentes, tá? Então, neste caso, a ficha de notificação, por exemplo, de investigação dos acidentes de trabalho do SINAM, ela é amplamente fundamentada em legislações, né? Então, nós temos leis, portarias do Ministério da Saúde, né? Notas informativas conjuntas, a gente usa aqui exemplos de Santa Catarina, né? Que mostram que a vigilância em saúde do trabalhador ela é necessária para o serviço de saúde, ela é necessária para a boa gestão do serviço de saúde, ela é necessária não só para o monitoramento dos agravos, mas também para o planejamento do serviço, tá? Então, é muito relativamente fácil
e justificar a necessidade da existência de uma vigilância em saúde do trabalhador, né? E aí, é isso, né? Tem alguma norma ou algum documento, então, já que nós temos a vigilância, já que ela é respaldada, né, legalmente, existe alguma norma ou algum documento que oriente a notificação do acidente de trabalho no SUS? Quer dizer, eu sou trabalhador da saúde, então eu estou lá na ponta, estou lá na unidade de saúde do município tal, né? Como é que eu convenço, então, como é que eu posso fazer para pensar a notificação dos agravos e dos acidentes, né? Então, é isso, né? Lá no Sinan a gente tem isso pronto, né? No Sinan nós temos lá as fichas, né, DRT, que a sigla DRT no contexto do acidente de trabalho, ela se refere à notificação de uma doença relacionada ao trabalho, e por isso as fichas vêm sempre com esses nomes, né? Embora não seja, por exemplo, acidente de trabalho não é necessariamente uma doença relacionada ao trabalho, mas a ficha tem esse nome. DRT, acidente de trabalho grave, DRT, exposição a material biológico, DRT, intoxicação exógena. Se vocês fizerem uma busca na internet por esses termos que está aparecendo aqui no slide para vocês, vocês vão ver que tem outros agravos além desses citados aqui, né? Nós temos que são agravos de notificação compulsória lá no Sinan. Então, nós temos as LER-DORTs, nós temos a PAIR, que é a perda auditiva induzida pelo ruído, né? As pneumoconioses, que são tipos de doenças pulmonares causadas pela exposição e aspiração ao longo de muito tempo de partículas inorgânicas fortemente relacionadas à extração de minérios, né? À extração de carvão, né? Ao trabalho com o amianto, que já foi banido do Brasil, mas ainda deixou aí todo um rastro de adoecimento, câncer relacionado ao trabalho, dermatoses ocupacionais, transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, esses agravos são de notificação compulsória, cada um deles tem a sua ficha, né? A sua DRT lá no contexto do Sinan. Isso é relativamente simples de conseguir numa busca na internet, tá? Então, esses são os documentos que oficializam a obrigatoriedade dessa notificação, tá? Além disso, né, a vigilância em saúde do trabalhador, ela também concede o apoio matricial. Então, trabalha muito com a lógica do matriciamento, né? Então, esse apoio matricial, ele é um auxiliar para a construção dessa linha de cuidado de pessoas que estão sob risco de adoecimento ou que adoeceram em função do seu trabalho, né? Aqui, na cidade de Florianópolis, por exemplo, ela está disponível para todas as equipes de saúde, inclusive de maneira online, via a plataforma do Telesaúde ou aqui do Saúde Digital, já tem conteúdo produzido sobre apoio matricial. Então, na medida do possível, né, verificando a existência desse apoio matricial no município de vocês, se ele existir, né, é importante que vocês procurem conhecer o que é o apoio matricial do município de vocês e como que vocês podem acionar, né, a vigilância em saúde do trabalhador para compreender esses agravos, eventualmente, né, traçar linhas de cuidado mais assertivas, né, mais focadas, direcionadas para o problema de saúde que aquele usuário está apresentando, né? Isso também é um processo de ganho de capital cognitivo, capital de conhecimento, né, para o serviço de saúde, tá? Além disso, né, então o apoio matricial tem esses objetivos, né, qualificar a anamnese para avaliação de risco ocupacional, então ele pode melhorar a forma como você aborda o problema, como você compreende o problema, né, sensibiliza, orienta e qualifica as notificações das doenças relacionadas ao trabalho, oferece suporte técnico-pedagógico aos profissionais da rede, então, com formações, com capacitações, né? Identifica demandas das equipes, planeja e atua a intervenção conjunta. Então, cada realidade, cada território, né, tem uma realidade muito distinta, até porque a realidade do território, no caso dos acidentes relacionados dos acidentes de trabalho, a realidade do território ela é fortemente influenciada pelas dinâmicas produtivas presentes naquele território. Se você tem um território com maior densidade produtiva, indústrias, por exemplo, é um território que tem uma característica que é derivada daquela natureza do trabalho. Se você tem um território onde a capacidade, as competências produtivas de força de trabalho são mais focadas, por exemplo, para comércio, serviços, é uma outra
característica de território, com outros recortes, né, com uma outra natureza de trabalho. Então, tudo isso influencia a forma de compreender o problema. Então, o apoio matricial é importante nesse sentido, né? Forma e qualifica as pessoas para a compreensão desses problemas, né? Também pode orientar e qualificar a emissão de atestados médicos para fim de perícia do INSS e a emissão da comunicação de acidente de trabalho. Então, a vigilância pode fornecer esse apoio também de como preencher, quais são os campos necessários, né? O que tem um campo aqui que eu nunca ouvi falar, como é que eu encontro essa informação? Então, esse apoio é importante nesse sentido, tá? Então, veja, aqui eu trago um exemplo, já caminhando para o final da nossa apresentação, eu trago um exemplo de boa prática aqui, relacionada à integração entre a vigilância em saúde do trabalhador do município de Florianópolis e a Ponta, o serviço de saúde lá da rede, né? Lá na unidade de saúde, nos centros de saúde. Então, esse é um caso que chegou, por exemplo, para a vigilância. Ó. A equipe está acompanhando uma gestante que trouxe como dúvida se a sua exposição a produtos químicos pode interferir na sua gestação. Então, o caso é o seguinte, né? Essa gestante era uma frentista de posto de gasolina, então ela queria saber, estava preocupada, se o fato dela trabalhar lá na bomba do combustível podia causar problemas para sua gravidez. Então, ela foi acolhida pelo serviço de saúde, né? Que fez ali a anamnese do caso, fez todas as medidas, enfim, todo o processo de anamnese dessa gestante, e aí entrou, então, em cena, né, o apoio da Avisat para esse caso. Então, solicitamos apoio por orientação do caso, se há indicação de mudança de lotação, de atividade da paciente devido à exposição a produto químico, no caso é o benzeno, né, um hidrocarboneto altamente volátil, presente na gasolina, né, e que já é sabidamente causador de uma série de problemas de saúde. Então, como realizar esse afastamento? Então, veja, né, é a dúvida que o Serviço de Saúde trouxe. Olha, a gente quer ajudar essa trabalhadora, quer instruí-la da melhor forma possível, mas o que eu tenho que escrever? Como é que eu dou esse encaminhamento? Então, uma dúvida de ordem muito prática, né, muito real do Serviço de Saúde. Né? Algum exame adicional a ser solicitado, além dos de rotina, né, do pré-natal, com qual periodicidade? E aí, lá no matriciamento, então, né, a pergunta era, a paciente tem que ser trocada de função devido à sua gravidez? A resposta é, então daí aí o matriciamento veio construindo junto com a equipe de saúde, né, a resposta e toda enfim, o embasamento que tem que ser dado para o convencimento daquela organização, daqueles empregadores em relação a isso. Então, trouxe, por exemplo, o fato de que a Lei 13.287 de 2016 proíbe a exposição de gestantes ou lactantes em atividades, operações ou locais insalubres, né? E o caso qualquer ambiente de trabalho que envolva o transporte, armazenamento, comércio de combustíveis é considerado um ambiente insalubre, né? Então, ela não pode ficar trabalhando ali na bomba, né, na pista, tá? E aí orientou a equipe, então, né, inclusive com argumentos de ordem teórica, né? Então, o que causa, né, a exposição ao combustível? Pode gerar algum dano ao feto? Então, sim, de acordo com a IARC, desde 79, o benzeno foi classificado como um agente carcinogênico, então veio falando para a equipe, ajudando a construir o que era ali a exposição, o que causava a exposição ao benzeno, né? As formas de absorção do benzeno, o que ele pode causar, enfim, né? Trazendo todo esse argumento, construindo isso junto com a equipe de saúde, de maneira que, tá, então tudo bem, então ótimo, nós temos agora os argumentos necessários para justificar o afastamento dessa trabalhadora, como é que eu produzo isso então? E aí vem exatamente como produzir, né? Como é que eu realizo o afastamento da trabalhadora? Então, foi orientado a equipe de saúde fizesse o quê? Emitir um documento ao RH da empresa solicitando a mudança de função em razão dos riscos à saúde da gestante do bebê. Então, veja, né? O serviço de saúde atuando de maneira proativa, antecipando os problemas, né? Auxiliando um caso real de uma trabalhadora real, gestante, né? A como ela enfim, como é que ela pode se dispor naquele ambiente de trabalho de maneira a preservar a sua saúde e a do bebê.
E aí, outras orientações também, né? A equipe pode reforçar o laudo por meio de inspeção no local de trabalho. Então, vejam, as equipes de saúde podem fazer inspeção nos locais de trabalho, lá com o pessoal da Vigilância em Saúde do Trabalhador. Existe prerrogativa legal para isso, né? Vocês podem buscar, inclusive, apoio do Ministério Público do Trabalho, da cidade de vocês, para esse tipo de inspeção, né? Então, a inspeção, ela tem, qual é a competência da inspeção? É verificar as condições de segurança e saúde para os trabalhadores, de maneira que a equipe possa alinhar as suas ações nesse sentido. E, além disso, né, além de alinhar as ações nesse sentido, eventualmente identificar, pela vigilância em saúde, algum tipo de desvio que pode estar acontecendo naquele local de trabalho, que pode expor os trabalhadores a um risco maior do que o risco já conhecido, tá? Então, para isso, você pode, inclusive, solicitar o apoio do Sereste da sua região ou da Vigilância em Saúde do Trabalhador do seu município, tá? Para realizar isso. E aí, importante, né? No caso de intercorrências durante a gestação que possa estar relacionada ao trabalho, né? Então, se aquela gestante, aquele usuário, apresentou uma intercorrência que pode ter relação com o trabalho, sempre lembrar da notificação, tá? Notificar como acidente de trabalho, emitir a CAT para esse trabalhador, se ele for um trabalhador seletista, né? Porque a partir dessa emissão desse documento, ele pode garantir aí o acesso ao INSS e, eventualmente, disparar um benefício previdenciário que ele tem direito, tá bom? Pessoal, chegamos ao final aqui da nossa fala, nós já temos aí cerca de 1 hora de web palestra. Eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês com relação a esse assunto, né? Entramos agora naquela fase em que o Mick vai dirimir essas questões que eventualmente chegaram ali no chat do YouTube, e a gente pode bater um papo um pouco mais próximo aí das dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigado, fica aí na tela o meu contato, meu e-mail institucional, para eventualmente alguma dúvida, algum suporte que a gente possa dar aqui da universidade, vocês podem ficar à vontade aí para me contactar, tá bom? É isso, mais uma vez, brigadão mais uma vez ao pessoal do Tele, da Saúde Digital da UFSC, pelo convite. É isso aí. Fabrício, muito obrigado mesmo pela tua web, muita didática, muita calma, muitas perguntas, Fabrício, muita coisa. Depois, se puder olhar ali o YouTube, tu vai ver que foi bem movimentado o bate-papo. É um exercício aqui de tentar pegar tudo que apareceu, tentar organizar um pouco das ideias, mas vamos lá, temos bastante coisa, acho, para a gente conversar aqui. Como a gente já extrapolou o horário, Fabrício, eu não sei se tu consegue ficar mais uns 10, 15 minutos aqui com a gente para poder responder as perguntas. Consigo. Pode ser? Então tá, ótimo. Vamos lá, Fabrício, muitas pessoas comentaram durante a tua apresentação, logo no início, sobre o fato sobre uma atualização que ocorreu, e aí as pessoas informando que todos os acidentes de trabalho devem ser notificados no SINAM, independente da gravidade, dizendo que a definição foi atualizada em 2023, outra pessoa dizendo que a ficha do SINAM foi atualizada em 2019, que a partir daí todos os acidentes devem ser notificados, independente da gravidade. Bem, algumas pessoas fazendo esse comentário, tá? Então, não sei se tu quer comentar alguma coisa a respeito disso, Fabrício. Não, agradecer as pessoas que fizeram esse comentário, porque realmente, né, a gente eventualmente perde alguma informação ou outra, né? E que bom saber que o SINAM já evoluiu nesse sentido, né, de notificação de todos os acidentes de trabalho. Isso é um fator muito positivo. Perfeito. Vamos lá agora seguir nas perguntas. A Zorilda Pereira. O acidente de trabalho ocorrido com um trabalhador rural na sua própria lavoura. Como faz para notificar? Então, esse trabalhador, via de regra, se ele for o proprietário da própria propriedade rural, ele não é um trabalhador assegurado do INSS. Então, a primeira fase da notificação é a notificação pelo SINAM. Então, se ele se enquadra, por exemplo, se foi um acidente de trabalho, o SINAM agora permite essa notificação de acidente de trabalho de qualquer natureza, então ele tem que ser notificado no serviço de saúde lá no SINAM. Se ele for um trabalhador que eventualmente ou é registrado ou é segurado do INSS de alguma forma, abre a CAT, então preenche a CAT online, entrega essa CAT ao trabalhador, que aí ele vai procurar junto ao INSS a possibilidade, né, dele ter acesso a algum benefício. Existem diferentes tipos de benefícios do INSS e, da mesma forma, não são todos os trabalhadores
segurados do INSS que têm acesso a todos os benefícios, tá? Mas o fato é que o processo notificatório dispara essa possibilidade. Então, o profissional de saúde ele não precisa ser conhecedor de todas, né, de todo o espectro de benefícios que o INSS tem, mas ele precisa saber que é importante que ele abra, né, a comunicação de acidente de trabalho, porque isso garante ao trabalhador a possibilidade de acessar esse benefício se ele fizer direito, se ele tiver direito. Tá? Então, notifica no SINAM, que é a nossa base de dados do SUS, e se for um trabalhador segurado do INSS, abre uma CAT para o trabalhador. Perfeito. E aí, Fabrício, eu quero pegar um gancho nessa pergunta, e você comentou também na tua apresentação sobre isso, mas eu acho que é importante a gente reforçar, porque, para mim, uma das questões importantes desse debate é como que a gente consegue superar a invisibilidade dos trabalhadores informais e autônomos nesse sistema de vigilância de saúde do trabalhador, né? Então, até com o Roberto, na web da semana passada, a gente até conversou um pouco sobre isso, né? O quanto que, num contexto que a gente tem de precarização das relações de trabalho, de aumento de informalidade no país nos últimos anos, como que isso, que impacto que isso tem no processo de notificação e como que a gente consegue, enquanto setor saúde, principalmente, que aqui é o nosso principal público, tentar superar esses processos de invisibilidade, né? Eu acho, Mick, que nós temos algumas questões importantes a considerar nesse processo, né? O problema da subnotificação, ela já nos atravessa há muito tempo, né? Não é algo recente, tá? Então, ela nos atravessa há muito tempo e ela impacta tanto o pessoal que está no serviço formal, ou seja, aqueles que são seletistas, né? E muito mais os informais, talvez, porque os informais dependem do fato de que a existência de alguma notificação vai ter que ser feita via os sistemas de informação do SUS. Eu não vejo uma outra forma da gente superar isso se não for pelo investimento em educação permanente. É o que vocês estão fazendo agora aqui. Né? São espaços como esse que disseminam conhecimento, que produzem informação de qualidade para os trabalhadores que estão na ponta, né? Sobre a necessidade e a legitimidade da notificação, mas além da necessidade da notificação é o fato de passar a reconhecer o seu usuário não somente como usuário, mas como usuário trabalhador. Acho que o pulo do gato vai ser esse, né? Porque a partir do momento que na rede a gente tiver a capacidade de reconhecer esse usuário como usuário trabalhador, incorporar a dimensão do trabalho na vida humana, como a gente incorpora outras dimensões, né? Incorporar também a dimensão do trabalho, acho que isso tudo vai mudando a forma como o serviço de saúde responde às demandas, né? E vai estimulando o processo notificatório, vai estimulando o fato de que as vigilâncias em saúde do trabalhador precisam ser fortalecidas nos municípios, vai gerando a demanda dentro do planejamento em saúde para incorporar as questões relacionadas à saúde do trabalhador nos planos municipais de saúde, né? Então, isso tudo vai melhorando essa capacidade que o serviço tem de incorporar isso na sua rotina, tá? Não é algo muito simples de ser superado, porque a gente observa que uma coisa é o que a gente está falando aqui das necessidades, outra coisa é o plano real de como é que a atenção em saúde se configura lá na rede, lá na ponta, né, com seus dilemas, com seus desafios do mundo real, né? Mas é o caminho é esse, a gente investir na formação dos trabalhadores, em mecanismos de educação permanente, né? E na criação de uma ideia, dentro da força de trabalho em saúde, a criação de uma ideia de que os usuários também são trabalhadores e que muitos dos agravos que eles trazem têm origem no mundo do trabalho. Então, é um caminho que eu acho que é fundamental. Perfeito, Fabrício. Vamos lá. Perguntas. Gabriela Mello. Como motivar os médicos a notificar? Por vezes, a notificação fica em cargo do enfermeiro, porém a ficha tem campos como CID, que é de atribuição do profissional médico. Fabrício, e aí eu vou complementar a pergunta dela, se isso é uma percepção, se tu tens essa percepção também de uma diferença de engajamento no processo de notificação por categorias profissionais, né? Se realmente isso acontece, se a gente tem categorias profissionais que acabam sendo menos sensibilizadas com o processo de notificação.
A gente não tem dado que mostre isso, assim, essa diferença na sensibilização para a notificação em relação às categorias profissionais, né? Não me lembro agora de nenhum estudo que tenha mostrado isso com uma dimensão de base nacional e tal, né? A gente tem experiências locais que mostram, né? O papel, por exemplo, da educação permanente junto a enfermeiros para fortalecer a saúde do trabalhador na atenção primária. A gente tem alguns estudos que mostram também a mesma coisa relacionada aos médicos, né? Tem uma discussão bem interessante que fala da emissão de CAT, então muitos médicos têm muito medo de abrir uma CAT no serviço de saúde com o receio de que ele vai ser perseguido pelo gestor da empresa, processado e tal, né? E tudo isso é uma grande falácia. Você sabe que uma mentira, quando ela é contada 1000 vezes, se torna verdade, né? Tem um jargão que fala isso, né? E alguém criou essa falácia de dizer para o médico que se ele emitir uma CAT ou fazer uma notificação de acidente, ele vai ser perseguido, processado pela empresa, e infelizmente é um discurso que está muito forte, a gente ouve isso. Eu sou professor do curso de medicina aqui da UFSC, e volta e meia sou abordado pelos meus alunos com uma dúvida como essa: professor, mas o pessoal fala que vai ser processado. Ninguém vai ser processado, tá? Não tem lei nenhuma no Brasil que diz, né, que o médico vai ser questionado. Você imagina se todo médico passasse a ser questionado pelo atestado de saúde que ele dá, né? Não tem o menor cabimento isso, né? Isso é uma prerrogativa do profissional, tá? Então, no caso da CAT, por exemplo, né? O único profissional que pode emitir uma CAT para a doença relacionada ao trabalho é o médico, que ele tem que assinar, que tem que ter a CID da CAT. Tem que ter a CID que diz qual é a doença. Então, o médico tem que assinar. Então, você imagina, se existisse um mecanismo de barreira que gerasse essa dúvida no médico, né? Abro, não abro, será que vou ser processado, questionado, perseguido? Isso não existe, isso é uma falácia, tá? A pergunta da colega é muito importante. Como é que a gente motiva? Eu acho que a motivação não é só dos médicos, a motivação precisa ser da rede. Vou dar um exemplo que aconteceu aqui em Florianópolis, tá? A Vigilância em Saúde do Trabalhador de Florianópolis fez um trabalho recentemente, hoje ela está bem desmobilizada. Eu vi que tem até uma pergunta do chat ali, que fala se a vigilância que eu estava dizendo era a vigilância de Floripa, né? Mas a vigilância de Floripa agora está desmobilizada do que foi há alguns anos atrás, mas fez um trabalho muito bom de capacitação, formação permanente para os médicos, ensinando como é que você notifica o agravo, né? Como é que você preenche a ficha de notificação, o que está por trás da ficha de notificação. Então, talvez uma saída seja essa, tá? Se vier um trabalho da gestão para baixo, no sentido de, né, incorporar isso no processo de trabalho e criar os mecanismos necessários para isso, talvez isso motive, né, a participação dos médicos na notificação dos agravos. Claro, né, Mica, a gente está falando de um município como Florianópolis, tem toda uma estrutura, um recorte, né? Não é tão fácil transpor o que acontece aqui para outros municípios, seja do mesmo porte ou municípios menores, né? Então, cada município tem a sua realidade. Mas é isso, mais uma vez, né? Investir no processo de educação permanente talvez seja a chave para virar essa história. Perfeito, Fabrício. Vou seguir aqui nas perguntas. A Isis Pimentel, uma auxiliar de saúde bucal que pode ser afastada das atividades durante a gestação, tipo fazer outras atividades administrativas? Depende se o ambiente de trabalho dela expor essa auxiliar à questão da insalubridade, né? Depende do grau de insalubridade, enfim, a lei permite, tá? Agora, depende do grau de exposição que ela vai estar exposta, né? Aí teria que ter uma avaliação pelo setor saúde, né? Ali com o pessoal da engenharia de segurança, para ver se essa exposição gera risco ao bebê, tá certo? A lei, sim, a lei é clara, né? Gestantes não podem trabalhar em ambientes insalubres desde que essa insalubridade cause ou possa ter algum dano potencial para o seu bebê. Tá? Então, ela precisa procurar ali o seu RH, conversar com o pessoal para ver como é que ela pode dirimir essa dúvida dela. Certo. Aí tem acho que talvez uma das últimas perguntas, depois tem vários comentários que eu quero passar para você, Fabrício. Você trouxe um caso de matriciamento, e aí, falando muito sobre matriciamento, alguém perguntou como é feito o matriciamento em Santa Catarina. Se é presencial, vídeo, e-mail, outro, eu não sei se você sabe como está funcionando, Fabrício.
De todas as formas possíveis. Desde que ele aconteça, ele pode ser presencial, pode ser por videochamada, né? Da forma como ele é possível acontecer. Hoje em dia, as tecnologias de comunicação, como essa que a gente está usando agora, facilitam muito a vida, principalmente nos locais remotos, né? Então, depende muito, depende muito. Cada caso é um caso, né? As possibilidades são múltiplas. Vamos lá, e comentários gerais que foram chegando, Fabrício. Sobre subnotificação, né? O Wallace dos Santos Alves colocou, de fato, a alta das notificações tem mostrado a evolução da saúde do trabalhador nas regiões, né, pelo Brasil. Embora ainda a gente tenha muita subnotificação, como você também já tinha comentou durante a web, e depois também quando eu fiz a pergunta e você colocou, né? A Francilane Carneiro da Silva falando que os médicos não gostam de notificar, que já ouviu isso também de muitos médicos, falando a Cristina que a educação permanente é essencial, fazemos muito aqui nos PSF sobre a vigilância em saúde do trabalhador, o pessoal colocando das dificuldades com relação à realização das notificações, relacionadas também a questões de precariedade dentro da PS, que acaba também gerando dificuldades profissionais em realizarem as notificações, né, nas unidades de saúde. A Mareli, bom revê-lo, Fabrício, parabéns pela exposição. A Andréia colocou que o Sereste de Joinville está de parabéns, sempre que precisamos estão prontos a atender, parabéns também aos organizadores da web de hoje. Pessoal da Vigilância de Saúde do Trabalhador de Lavras, de Minas Gerais, falando que tem trabalhado muito com afinco lá, mas que realmente fala das questões políticas que elas acabam também interferindo no processo de atuação da vigilância e das notificações, né? E um usuário cujo o ID é saúde crítica colocou que é importante ressaltar o SUS como uma política mais abrangente para a preservação de saúde dos trabalhadores, né? Já que independente do vínculo formal, todos vão ter acesso ao sistema único de saúde e por ali conseguem ter, eu acho que o Fabrício colocou uma coisa importante, né? Independente do que vai ocorrer dali para frente, né? Vai ser notificado, né? O processo que vai acontecer a partir daquilo ali, bem, aí vai se desdobrar a partir das avaliações de outros setores, né? Mas o SUS vai dar essa possibilidade de acesso realmente, de um acesso universal para os trabalhadores. E, Fabrício, assim, acho que tu fez uma fala numa das perguntas que para mim é fundamental, né? A importância que é a gente mudar um pouco, não é mudar um pouco, é mudar bastante. A relação, quando a gente vai entender que a gente está trabalhando com uma dimensão do trabalho também quando a gente está falando de saúde, que na maioria das vezes é esquecida. Essa dimensão realmente ela não é uma dimensão colocada como prioritária em qualquer tipo de análise de saúde, na maioria das vezes, né? E a gente sabe o quanto que o trabalho ele pode adoecer, né? Pode gerar doenças dos mais diferentes níveis, né? Isso o Roberto trabalhou muito na web da semana passada, né? Então, acho que essa fala é realmente fundamental, assim, quando a gente vai falar em sensibilização, aumento de notificação, né? Eu acho que realmente isso é uma questão bem importante. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta. Chegou. Enquanto você procura aí, deixa eu só falar uma última coisa que é importante, que eu até usei isso como exemplo na minha aula da graduação da medicina ontem, né? Pessoal, notificação não prescreve, tá? Notificação não é igual crime, ok? Então, se você tem, o usuário chegou na rede com 20 anos de história de adoecimento e ele nunca foi notificado, notifica o caso dele, tá? Notificação não tem prescrição, né? Vide o que aconteceu com a história do amianto no Brasil, por exemplo, né? Foi banido, existe toda uma mobilização social por trás do adoecimento relacionado ao amianto. Os casos só ficaram... a gente só ficou sabendo desses casos depois de, sei lá, 15, 20 anos de exposição desses trabalhadores. Muitos deles já tinham até falecido, morrido por causa do mesotelioma. E não tem prescrição para caso de saúde. Então, notifica o caso. Você chegou na rede, você está de frente com o caso,
né? Não tem necessidade nem de perguntar para o usuário, até porque o usuário muitas vezes não sabe, né? Olha, você sabe se já foi notificado o teu caso? O usuário às vezes nem vai saber o que é isso, né? Então, faça o teu papel de profissional, notifica o caso, é um exercício de aprendizado para o serviço de saúde, para a vigilância, né? E vai disparar todo esse processo de amadurecimento e compreensão do quanto que os processos de trabalho que existem naquele local, naquele território, estão impactando a vida das pessoas, tá? É uma coisa bem interessante esse exemplo do fato de que notificação não prescreve. Acho que isso é fundamental que as pessoas compreendam. Não, perfeito, Fabrício. Bem, saúde crítica. O principal é orientar os trabalhadores a solicitarem um atestado com CID, informar que o acidente ou doença ocorreu no trabalho. Fornecimento do atestado médico é obrigação do profissional. O pessoal de Lavras, dizendo que em Lavras os médicos não inserem CID. Já realizamos várias conversas com a classe, mas sem sucesso. Andréia, poderíamos abordar sobre afastamento CID-F por conta da atualização da NR1? Só está dando sugestões de próximos temas aqui. Sim, a NR1 é a norma regulamentadora, só para poder contextualizar rapidamente, né? A norma regulamentadora número 1, que agora incorporou os fatores psicossociais do trabalho, que é uma inovação, né? Está meio congelado por 12 meses, só vai começar a ser cobrado dos trabalhadores, dos empregadores, melhor dizendo, lá para o ano que vem, mas já é um avanço, que é a ideia de fazer um mapeamento dos processos que podem levar ao adoecimento mental no trabalho, ou sofrimento mental relacionado ao trabalho. É disso que ela está falando, a nossa colega. Não, perfeito. A Marili colocou sugestão para palestra sobre os riscos psicossociais e a NR1. Acho que é um tema, Fabrício. Depois dá para a gente conversar e pensar em outro tema de web aí para trabalhar especificamente sobre essa temática aqui. Ana Clécia, as notificações geralmente vêm completas, dando orientação para olhar uma das resoluções aqui do CFM. Obrigado. Muito obrigado, dando parabéns. Acho que é isso. Fabrício, quero, em nome do Saúde Digital UFSC, em nome da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina e da Pró-Reitoria de Graduação, que são parceiras na organização dessa web, te agradecer novamente pela tua disponibilidade para estar aqui conosco. Para a gente ir para o fechamento, Fabrício, eu vou deixar a palavra contigo. Se tu quiseres reforçar alguma outra questão, reforçar algum ponto da tua apresentação, fica à vontade, ou então apenas para se despedir do pessoal e a gente poder ir para o encerramento da web, Fabrício. É isso, eu queria agradecer mais uma vez, né, a todo esse grupo que está envolvido nessa atividade. Acho que é uma atividade muito potente e fico muito feliz de terem elegido esse tema como um tema, né, que foi importante para a gente poder fazer essas duas webconferências sobre essa temática. Eu queria agradecer mais uma vez a participação do pessoal que nos acompanhou ao vivo aí, né, e dizer que a universidade está aberta, né, disponível, né, para auxiliar a ponta do serviço, aí, a rede, em processos que sejam importantes e que a gente possa, eventualmente, construir juntos aí para incorporar e fortalecer a saúde coletiva, a saúde do trabalhador no Brasil inteiro. É isso. Mais uma vez, brigadão para todo mundo aí. Obrigado, Fabrício. Agradecer a todo mundo que esteve conectado conosco na tarde de hoje para essa atividade de teleeducação, para essa web palestra. Reforçar o convite, amanhã temos web conferência também às 13h30. Na semana que vem, agenda de web conferências na terça, quarta, quinta e sexta tarde. Verifiquem o nosso perfil no Instagram, visitem o site do Saúde Digital UFSC, para que vocês também possam pegar a nossa agenda de web conferência. Gente, desejar um ótimo restinho de quinta-feira para vocês, uma ótima semana e nos vemos nas próximas atividades de teleeducação, gente. Um abraço, tchau, tchau.